Como já vimos em outros estudos, irmãos, a função do profeta era pregar, exortar, advertir e, eventualmente, prever o futuro, falar de alguma coisa que aconteceria no futuro. Nós vamos estudar hoje o texto de Moisés, no livro de Deuteronômio, dos versos 9 até o verso 15. Lá Moisés estava advertindo o povo. Inicialmente, Moisés estava advertindo ao povo. Advertindo contra o quê? Contra o que o Senhor chama de abominações. Abominações ao Senhor. Era para que eles não imitassem os povos pagãos, não imitassem os povos que iam estar na vizinhança. O plano de Deus, irmãos, é que o seu povo seja um povo distinto, um povo diferente dos outros, um povo que testemunhe. Se o povo for igual aos outros, como que ele vai testemunhar? Como ele vai testemunhar do Senhor Deus se ele for atrás de outros deuses? Para isso, então, Moisés enumera aqui algumas coisas que são abomináveis diante de Deus e que o povo não devia praticar. Não sacrificar filhos. Mas que absurdo, irmãos, mas é isso que acontecia. Os povos pagãos, muitos dos povos pagãos, sacrificavam seus filhos, seus bebês, aos deuses. Matavam essas crianças em sacrifício aos deuses. Não deve haver no meio de vocês adivinhador, prognosticador, agoureiro ou feiticeiro. Não deve haver necromantes, não deve haver mágicos, nem quem consulte os mortos. E depois de todas essas abominações citadas por Moisés, ele diz assim: serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Esse está no verso 13. O que é estar perfeito diante do Senhor Deus? É não praticar essas abominações, é obedecer a Deus. Mas nós nunca vamos ser perfeitos, realmente, irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos, só vamos ser perfeitos depois que o Senhor Jesus voltar. Mas a perfeição possível o ser humano deve buscar. E muito provavelmente, não, certamente, alguns conseguem obter uma perfeição maior do que outros. Isso também não deve servir para hierarquizar, mas todos devemos buscar o máximo de perfeição possível. Mas agora, irmãos, no verso 15, após falar que o povo devia ser perfeito, Moisés diz assim: olha, vai vir um profeta, um novo profeta. Veja verso 15, vamos ler. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Da onde que viria esse profeta, irmãos? Do povo de Israel. Esse profeta, do meio dos irmãos hebreus, viria com uma mensagem que deveria ser ouvida. Diz assim: a ele ouvirás. Veja, irmãos, agora a aplicação desse texto no Novo Testamento. Nessa semana estamos estudando isso, as aplicações de Deuteronômio no Novo Testamento. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 3, verso 22, é o discurso de Pedro. Pedro está falando assim: pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Paulo, ou melhor, Pedro, estava argumentando que o Senhor Jesus Cristo era esse profeta que havia sido predito por Moisés. Veja ainda o discurso de Estevão. E quando foi feito esse discurso de Estevão, irmãos, foi feito quando ele estava prestes a ser sacrificado, prestes a ser apedrejado por causa de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Atos 7:37. Esse é aquele que Moisés disse aos filhos de Israel. O que é que Estevão estava dizendo? Estava dizendo para aqueles líderes judeus, líderes religiosos judeus: olha, esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Moisés disse seria o profeta aos filhos de Israel. O que aconteceu com Estevão, irmão, quando testemunhou dessa maneira? Ele foi apedrejado, ele foi morto, ele foi sacrificado por conta desse testemunho. Mas quando em Deuteronômio Moisés falou de um novo profeta
Esse profeta, ele estava vendo pela fé, era o Senhor Jesus Cristo. Moisés e o Senhor Jesus Cristo têm muitas semelhanças, irmãos. Moisés dirigiu o povo, o Senhor Jesus tem dirigido o povo. Moisés intercedia pelo povo, o Senhor Jesus intercedeu e intercede pelo povo, pelo seu povo, para buscar salvá-lo. Moisés levou o povo para a terra prometida. O Senhor Jesus vai levar o povo para Nova Jerusalém, a Jerusalém prometida, para a terra renovada. Cristo era o cumprimento da profecia de Moisés, um profeta profetizado por outro profeta. Estevão, irmãos, morreu por testemunhar de Jesus. E eu quero me deter um pouco neste particular. O que você e eu estamos dispostos a perder ou a sacrificar para testemunhar de Jesus? O que é que nós temos feito para testemunhar de Jesus? Não sei, irmãos, o que você tem feito. Eu sei o que eu tenho feito e eu sei também, muito bem, o que eu não tenho feito. Quantas vezes, quem sabe, nós perdemos a oportunidade, isso acontece comigo, estou falando primeiramente comigo. Perdemos a oportunidade de testemunhar de Jesus, só para não ficar mal, porque não está num bom contexto para você testemunhar de Jesus. Mas eu quero, irmãos, juntamente com vocês, fazer um propósito. Eu preciso testemunhar mais de Jesus. Cada um de nós precisa testemunhar mais de Jesus. E o Senhor Jesus nos dá as oportunidades para que testemunhemos. Vamos então aproveitá-las. Certamente o nosso testemunho, irmãos, não vai nos levar à morte. Pode ser até que o nosso testemunho leve as pessoas a falar, mas não é isso, não é mais dessa maneira. Mas o nosso dever, irmãos, é testemunhar. Testemunhar de um profeta semelhante a Moisés, o profeta Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo morrer para que eu pudesse ser salvo. Por que eu não posso testemunhar dele? Ele veio para salvar a cada um de nós, por que não podemos testemunhar dele? Que Deus nos abençoe, que o nosso testemunho seja aplicado de maneira que possa dizer, como o verso 13 de Deuteronômio 18, serás perfeito diante do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe para buscarmos essa perfeição, para buscarmos o Espírito Santo, para que ele nos leve a essa perfeição, conforme o mandado do povo, o mandado de Deus para o seu povo.